Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Cury e hoje eu quero falar sobre mais um absurdo que está acontecendo no Brasil, que é o nosso presidente, em vez de agir de acordo com as instruções científicas, em vez de ouvir e perceber o que está acontecendo pelo mundo inteiro, simplesmente dizer para o povo fazer um jejum. E ele está fazendo isso por quê? Porque ele sabe que ele está isolado, que ninguém mais acredita nele. Ele não tem mais amigos na política, ele não tem mais apoiadores nas ruas. Só o que ele tem são uns pequenos grupos de evangélicos e ele então tenta, através desse tipo de atitude completamente irracional, pedindo jejum para o povo, pedindo para as pessoas passarem fome para salvar o Brasil. E eu vou falar por que isso é estúpido. Em primeiro lugar, porque o Brasil já é um país que passa fome. A maioria das pessoas no Brasil já ganha um pouco de dinheiro. Já ganha dinheiro muito abaixo do que precisaria para conseguir sobreviver de uma forma humanamente decente. Muita gente passa muita fome, tem muita miséria nesse país. Então, um presidente tripudiar em cima do povo dessa forma, pedindo para a pessoa ficar sem comer, é absurdo. E mais, o grande problema de tudo isso é que as pessoas já estão passando fome e estão passando fome cada vez mais desde que ele foi eleito. Então, o governo Bolsonaro é um fracasso desde que assumiu e esse tipo de medida é estúpida. Principalmente porque quanto melhor alimentada a pessoa está, mais ela tem condições de ter um organismo resistente a qualquer tipo de vírus. Então, pedir para as pessoas não comerem é o mesmo que dizer para a pessoa ficar mais fraca ainda para que a grande pandemia mundial seja mais fácil de atingir aquela pessoa. O debate político inteiro que está acontecendo no Brasil agora é como fazer para garantir que o povo não morra de fome, mas que a gente consiga evitar o grande estresse nos hospitais, que já estão sobrecarregados, que já estão superlotados. Mas o nosso asno presidente, numa tentativa desesperada de agradar seus poucos e cada vez menores apoiadores, fiéis, crentes, religiosos, então vem com essa ideia absurda de sugerir um jejum. E o que está acontecendo na verdade, pessoal? Tá? A gente viu então, quem está acompanhando aí, a gente viu que muitos dos equipamentos que tinha na China, que a China é um dos principais, maiores produtores de produtos que a gente consome aqui no Brasil. Se vocês olharem os eletrodomésticos que vocês têm em casa, se vocês olharem os produtos que vocês têm em casa, a grande maioria dos produtos, roupas, peças, cadeiras, móveis, eletrodomésticos, utensílios, de tudo que é tipo, são fabricados na China. Os celulares, os aparelhos que vocês estão assistindo provavelmente esse vídeo, têm peças ou são totalmente fabricados na China. Então, a China é um dos maiores fornecedores de produtos porque eles conseguem produzir em grande escala e conseguem, então, ter um baixo custo. Por isso, o mundo inteiro se acostumou a comprar deles por causa desse baixo custo. Só que acontece que, até mesmo a produção em grande escala, no momento que ela chega no limite de estresse, quando chega num pico de solicitações de um tipo de produto, por exemplo, material de EPI, máscara, luvas, jalecos, equipamentos de proteção, a China não consegue produzir tudo isso à pronta entrega, até porque eles estão lidando também com a epidemia por lá, né? Então, o que acontece? Os Estados Unidos fez uma grande compra da China, foram vários aviões, foram lá buscar os equipamentos, né, para levar então para a equipe médica deles, para garantir então a segurança médica, garantir que nos Estados Unidos não falte então equipamento de segurança para a proteção básica do coronavírus. E lá já está sendo o epicentro do vírus no momento, porque está sendo um local onde tem mais pessoas morrendo nesse momento com o vírus. No Brasil, como o Brasil chegou tarde na solicitação de compra de materiais e também não investiu, não quis ser competitivo na compra, não quis ser
competitivo, né? Ir lá, levar aviões para ir buscar o material, fazer a frente. Nosso governo não tomou uma decisão rápida e nem foi objetivo no que ele estava fazendo. Acabou então recebendo da China a negativa de que eles não têm mais o produto para vender. E como que fica então a situação dos nossos hospitais, né? Os nossos profissionais que estão na linha de frente agora, eles não têm capacidade de atender todo mundo já. Nos locais onde está tendo muita gente doente, então os hospitais já estão ficando superlotados. Tem alguns lugares que ainda não, mas nos lugares onde está tendo muita gente doente, já está começando a ter superlotação de leitos, já está começando a ter uma grande quantidade de médicos que estão infectados porque simplesmente não tem medidas, não tem equipamento, não tem o que fazer. Então tem certos locais, tem certos hospitais que eles estão pedindo, por exemplo, para profissionais que trabalham dentro do hospital deixarem de usar equipamento de proteção EPI para que esses equipamentos sejam utilizados para os médicos que estão na linha de frente, que estão atendendo lá na emergência, que estão atendendo nas UTIs, onde eles estão lidando diretamente com os contaminados. E mesmo assim não está funcionando. Como a gente viu no Albert Einstein, o hospital, um dos maiores hospitais do Brasil, eles tiveram que dispensar aí mais de 400 pessoas, se eu não me engano, porque elas estavam contaminadas. E a gente está vendo aí então enterros em massa, né, acontecendo pelo país. E esses enterros, eles são de pessoas que foram contaminadas, provavelmente morreram em função do vírus, mas como não deu tempo de chegar ao resultado do exame, ou não tiveram tempo de fazer o exame na pessoa, eles não estão sendo contabilizados como pessoas que morreram em função do vírus. E isso é uma estratégia do governo para não alarmar as pessoas mais ainda. Mas o que acontece? As mortes estão ocorrendo, os cemitérios estão lotados. Então, já está em caos o sistema de saúde. O que Mandetta falou que chegaríamos num pico de estresse total no sistema de saúde, isso já está acontecendo em alguns lugares do Brasil e não tem equipamento. Se você agora pegar o seu telefone e começar a ligar para todas as farmácias que tem na sua cidade, você vai constatar que em nenhum lugar tem máscaras, nenhum lugar tem luvas, nenhum lugar tem álcool gel praticamente. Então você vai perceber que o básico que era preciso estar disponível para os hospitais ou já foram comprados por pessoas ricas com poder aquisitivo e que se ligaram, estão em casa agora com esse material estocado, enquanto que os profissionais de saúde que estão realmente precisando desse material, que estão na linha de frente, eles estão completamente à mercê e estão se contaminando. E isso é muito ruim, porque a quantidade de médicos que a gente tem no Brasil já é muito abaixo do que a gente precisaria ter para tratar da população. Tanto que a gente chegou, há um tempo atrás, o governo brasileiro, quando era outra gestão, chegou a contratar médicos de outros países. Claro que os que vieram foram os médicos de países mais pobres, que realmente precisavam mais do dinheiro do que de países ricos. Então acabaram vindo médicos cubanos. Teve toda uma revolta em função disso, por causa da questão de Cuba ser um país de esquerda e tal. Mas o fato é que médicos, por exemplo, da França, da Itália, da Alemanha, que ganham muito mais que os médicos brasileiros, não quiseram vir para cá trabalhar, né? Então, o que a gente vê agora, já que esses médicos foram embora, é que a gente tem uma carência de médicos por todo o país, principalmente para as comunidades carentes, e que não existe material e nem previsão de chegada de material de proteção para ninguém. Então, quem tem material em casa, o estoque que existia, que foi comprado, e quem não tem, são justamente quem precisaria ter, que são os médicos, são as pessoas que estão trabalhando, são os profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente, justamente para tratar dessa epidemia. O que vai acontecer se esses profissionais ficarem doentes? A primeira hipótese é que eles não consigam trabalhar, porque eles vão acabar contaminando outras pessoas. Isso vai dar baixa na capacidade de atendimento ainda mais do sistema de saúde. Em segundo lugar, eles talvez tenham que seguir trabalhando e assim vão acabar também contaminando mais pessoas.
Então, o problema que está se gerando em função disso é que o governo brasileiro, em vez de tentar resolver, apaziguar a situação e fazer alguma coisa, ou entrar em contato com indústrias, ou tentar articular alguma coisa com países vizinhos, ou fazer alguma coisa, não. O governo brasileiro não está fazendo nada, assim, aparentemente, em relação a isso. E, para piorar essa situação, ainda, o filho do nosso presidente deu declarações absurdas sobre a China. O embaixador da China que está no Brasil revidou e disse que ele deveria pedir desculpas. E, para piorar de vez, o chanceler brasileiro, que é um cara que acredita em teoria da conspiração, que acredita em terra plana, é um cara completamente maluco, que foi colocado naquele posto pelo Bolsonaro. Esse cara foi lá e disse que é a China que deveria pedir desculpas. E agora, para piorar ainda mais a situação, o ministro da Cultura, que é um analfabeto, que é um cara completamente incompetente, tudo que ele fez no cargo dele, deu todo esse problema aí com o Enem, sabe? O cara, assim, não acertou uma, fez palhaçadinha de guarda-chuva, sabe? Deu discurso nas férias, sabe? O cara ainda me posta no Twitter teoria da conspiração, como se a China tivesse propositalmente disseminando esse vírus pelo mundo para ter vantagem comercial. Então, quer dizer, como que o Brasil vai estabelecer uma relação comercial coerente com o país principal, que, em primeiro lugar, sabe tratar o vírus, em segundo lugar, produz a grande parte dos equipamentos no mundo que são necessários para conter esse vírus e que são necessários para manter as pessoas contaminadas vivas? Por que o Brasil está comprando essa briga com a China? E como que a gente faz para impedir esse governo de continuar agindo desse jeito, prejudicando todo mundo? Muita gente já está articulando para tentar ou tirar o presidente, ou tirar os poderes do presidente, ou tentar qualquer coisa, mas o fato é que ele continua sendo um entrave para que a situação se ajeite e que as coisas andem. Acontece que cada dia que passa, mais pessoas se contaminam. Hoje mesmo, aqui na frente da minha casa, passou uma carreata. Claro, era meia dúzia de carros, mas pedindo para as pessoas voltarem a trabalhar, seguindo aquela ideia idiota do presidente. Eles foram xingados por tanta gente xingou esse pessoal de tanta coisa. As pessoas saíram para a janela para xingar eles. Mas o fato é, ainda tendo apoio, o Bolsonaro, de algum lado ou de outro, ele continua sendo um problema e impedindo, então, que a situação avance para a resolução. Só que cada dia que passa, a gente perde oportunidades e mais pessoas se contaminam, e mais pessoas ficam doentes, e mais pessoas vão precisar de tratamento, e menos equipamentos nós temos. Então, o Brasil deveria estar correndo atrás de equipamentos, correndo atrás de opções para resolver o problema, ver quem aqui dentro do país consegue produzir, de repente, máscaras, produzir o tecido, sabe? Começar a agir, porque nós estamos numa guerra contra o tempo para impedir a pandemia de se espalhar aí pelo Brasil inteiro de uma forma que a gente não consiga, que seja realmente devastadora. Mas nós não estamos fazendo nada com relação a isso. E o pior de tudo isso é que quem vai sofrer a maior baixa são os profissionais de saúde que estão na frente, que estão lá atendendo as pessoas, porque se a gente perder esses profissionais, simplesmente nós não temos mais nada para segurar, para conter essa doença. E as pessoas vão simplesmente morrer e vai acontecer no Brasil o que está acontecendo no Equador. Simplesmente as funerárias, os serviços funerários não têm equipe suficiente para recolher os corpos. E os corpos estão sendo largados nas ruas. Tem corpo pela rua, atirado, porque não tem o que fazer. Os corpos estão empilhados nos hospitais porque as famílias não têm como buscar e não tem funerária suficiente para buscar e para enterrar esse pessoal todo. Vocês imaginem isso acontecendo no Brasil. Isso é muito fácil de imaginar, porque o Brasil é um país também muito frágil. Tem muita comunidade carente. E nos lugares mais pobres, 48% da população brasileira não tem água. Como é que vai lavar a mão todo dia? Então, pessoal, está realmente muito difícil de lidar com toda a situação no Brasil e isso dá muita agonia em muitas pessoas. Eu vejo na internet as pessoas
revoltadíssimos com toda essa situação no Brasil, e é muito trágico que, justamente assim, nesse momento de maior desespero do povo brasileiro, olha quem está na presidência, olha o que aconteceu. Então, vejam o erro que foi cometido nessas eleições. Parece que tudo isso está acontecendo só para mostrar, olha só o que acontece quando se elege uma pessoa extremamente burra, extremamente incompetente, com um discurso de ódio. E o gabinete de emergência para o combate a toda essa situação tem só duas pessoas, o Bolsonaro e o filho dele. O Bolsonaro é um cara que está completamente isolado, ninguém mais quer trabalhar com ele. Eu não ia querer trabalhar com ele. Qualquer pessoa com a sanidade intacta não ia querer trabalhar com um cara louco desses. Porque o cara não resolve nada, o cara não tem condições de solucionar nada, ele não ouve ninguém, ele não entende nada, ele não estuda, ele não aprende. Então, pessoal, eu acho importante essas duas coisas, tá? Entender que a gente já está com um estado de calamidade absoluta nos hospitais, tá? E que alguma coisa tem que ser feita. Nem que seja o pessoal começar a ir a doar para os hospitais o material que tem em casa sobrando, vamos ver se realmente precisa ter tanta máscara, ter tanta luva em casa, vamos ver se a gente consegue doar alguma coisa para os hospitais. Em segundo lugar, se ajudar, né, a espalhar a informação de que é para ficar em casa mesmo, forçar o governo a tomar medidas mais eficientes, mais fortes, mais eficazes, mais consistentes. E a gente precisa, de alguma forma, achar maneiras de solucionar esse problema, achar maneiras de produzir essas máscaras, produzir esses equipamentos dentro do Brasil, rapidamente, porque a gente não pode ficar esperando que a China envie para a gente esse material, já que a gente já está com esse problema em função do filho do Bolsonaro e, aparentemente, o nosso chanceler e o nosso ministro da Educação e todo esse pessoal aí que está ainda apoiando esse presidente, eles estão piorando essa situação ao ponto de se tornar, de repente, uma crise internacional, a gente criar uma inimizade com um dos maiores países do mundo, os maiores compradores, os maiores fornecedores do Brasil. Tudo ao mesmo tempo acontecendo. Tudo por causa que um presidente foi eleito na hora errada, do jeito errado, por motivos errados, e que está estragando tudo. E agora, mais do que nunca, a gente precisa ter, então, algum tipo de direcionamento, algum tipo de liderança, e essa liderança tem que vir do povo, o povo tem que começar a cobrar, o povo tem que começar a agir, tem que começar a se articular para ajudar esse pessoal aí que está realmente tomando a maior ruim da história, que é ter que lidar com essa doença sem equipamento, sem material, sem porra nenhuma. É de fuder, né, gente? Então, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos ver quem é que tem, de repente, aí os produtos que precisa para fabricar essas máscaras, vamos ver quem é que tem luvas, vamos ver como é que se pode gerir esse problema internamente dentro do Brasil. Tá, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.